olhos, pela nossa introdução aí, né? Já vimos que nós estamos de carinha nova aí, com várias novidades a partir de hoje, inaugurando o nosso novo projeto, né? Praticamente uma nova roupagem. Bom, então, para explicar um pouquinho para quem ainda está aqui pela primeira vez, ainda não conhece a nossa escola, sejam todos bem-vindos. A ideia desse momento aqui é a gente crescer junto, é a gente estudar, a gente conhecer um pouquinho sobre os óleos essenciais, aprofundar em alguns temas que nós vamos ter oportunidade aqui de conversar. E a escola, nesse novo modelo dela, ela está mais estruturada, né? Então, nós temos um cronograma a seguir. A nossa aula inaugural hoje vai ser com o Juliano, vou falar um pouquinho sobre ele já, mas a gente tem um roteiro que a gente vai seguir. Então, só para vocês terem uma ideia, em termos de roteiro, a gente já tem uma programação bimestral que foi combinada e que ela vai ser seguida, e a gente já tem nós mesmos, apresentando cada semana um tema, tá? Então, a gente vai começar, a aula de hoje vai ser o que são óleos essenciais, introdução com o Juliano. Na semana que vem, a gente vai ter a história, né, dos óleos essenciais e para que servem. Essa aula vai ser comigo. Depois, a gente tem a forma de utilização dos óleos essenciais, vai ser com a Sônia Slay, que está aqui na sala com a gente. Depois, o nosso tema 4 vai ser a classificação dos óleos essenciais, a Ludmila, que vai ministrar. Tema 5, testes impostos aos óleos essenciais, e aí é o André que vai apresentar. O diferencial da doTERRA é nosso tema 6, e é o Gilberto que vai falar. O tema 7 são os óleos carreadores vegetais, que sou eu que vou falar. E, por último, a gente tem na nossa programação bimestral os óleos essenciais e as emoções, que a Shirley e a Euda vão falar em conjunto, vão fazer uma parceria nessa aula. Então, a gente tem aí, na verdade, 8 temas, né, programados, que são 2 meses de programação. Assim que a gente fechar o primeiro mês, a gente já abre para a gente começar a se programar para o segundo mês. A ideia é que todo mundo, né, todos nós tenhamos um tempo hábil para pesquisar, para aprofundar no assunto, para que realmente esse momento que seja um momento de muito aprendizado, muita riqueza e muita troca. Essa é a proposta da nossa escola, tá? Então, hoje estreando a nossa escola dos óleos essenciais, né? Escola de óleos, quem vai falar é o Juliano. Falar para vocês que o Juliano é dentista, né? A formação dele é dentista, o Juliano é o nosso Silver da doTERRA, que com a nossa ajuda, em breve ele vai chegar a Diamond, né, Juliano? Presidente, e todos está estudando para isso, menino sério. Eu falo menino assim, porque para mim é sempre menino, né? Sério, focado, é estudante de aromaterapia e tem trazido cada vez mais, né, mais riqueza aos nossos projetos, responsável pelos nossos treinamentos em equipe. Então, o Juliano está aí de corpo e alma, dedicado ao estudo dos óleos essenciais, e hoje a gente vai ter um pouquinho, né, esse momento com ele para a gente trocar. Certo, gente? Alguma dúvida de alguém que está aqui? Tem algumas pessoas que eu não conheço ainda, tá? Então, assim, Oi, Gabi, que bom que você veio, a gente estava com saudade. A Kelly e a Elia, depois, se quiserem abrir um pouquinho a câmera para a gente conversar, seria bom, tá bom? Tá? Bom, Juliano, a palavra está contigo, não sei se eu esqueci alguma coisa, por favor, se eu esqueci, faça as complementações. Opa, boa noite, não esqueceu nada não. Pelo contrário, falou demais. Falou que eu sou menino bom e tal, essas coisas aí que não sei se é verdade, não. Bom, pessoal, então é um privilégio, acho que é uma boa notícia, né, para a gente essa nova fase, né, da nossa escola de óleos. Então, eu tive aí o prazer e o privilégio de abrir esse novo momento, né, onde a gente vai fazer realmente uma sequência de estudos e um estudo mais aprofundado, né? Que a gente estava
A gente estava... O nosso início foi um início para a gente se ambientar com todo esse sistema, né, de estudo de óleos que ninguém, na verdade, havia estudado anteriormente. Mas aqui a gente está, na verdade, crescendo, um ajudando o outro. Eu acho que o mais importante é isso, né? A gente crescer ajudando uns aos outros, né? Bom, então, sem muito papo furado, vocês estão vendo minha tela? Beleza, deixa eu só ajeitar aqui os controles aqui. Beleza. Aí, beleza. Então vamos lá. Então, estão vendo minha tela, né? Perfeito, beleza. Bom, pessoal, então a gente vai começar a falar hoje, a gente vai fazer essa introdução aos óleos essenciais, e creio que todo mundo que está aqui nessa sala, pelo menos a grande maioria já estudou e já conhece essa introdução. E o mais importante da escola, como a gente vai começar do começo, é o alinhamento dos conhecimentos. E esse conhecimento básico, inicial, é um conhecimento que todo mundo tem que ter, né? Porque a gente precisa também duplicar para as pessoas que estão trabalhando com a gente, né? O conhecimento, a informação correta para a aquisição do conhecimento certo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da base de tudo. E antes de começar, sempre o nosso mantra, né, nessa escola de óleos é do Hipócrates, né? Acho que todo mundo conhece, que é o que seu remédio seja seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio, né? Então, o Hipócrates disse isso há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? E até hoje é uma verdade absoluta. E cada vez mais eu acredito que isso esteja voltando à tona, né? Que quanto mais a gente passa por obstáculos na nossa vida, mais a gente procura a natureza. E isso tem sido uma forte tendência, né, nos últimos tempos, principalmente no último ano. Então, haja visto o nosso crescimento e o crescimento do nosso negócio baseado na natureza, né? Bom, e antes de falar propriamente dos óleos essenciais, eu queria falar um pouquinho de uma metodologia e falar um pouquinho quando nós começamos a estudar qualquer tipo de assunto, a gente passa por 4 fases. Essas 4 fases são extremamente importantes para que a gente entenda o que a gente precisa fazer na sequência, certo? Primeira fase é a ignorância inconsciente. O que é ignorância inconsciente? Há muito tempo atrás, a gente não havia imaginado que existia algo semelhante a óleos essenciais. Quando eu fui apresentado aos óleos essenciais, eu achava que os óleos essenciais eram para comer, né? Eram para passar no cabelo, para passar no corpo, que era hidratante, que era um cheirinho. E eu não conhecia óleos essenciais, eu conhecia sim aromas, conhecia sim fragrâncias, né? Que a gente não tem essa percepção do natural. A gente conhece o que é vendido no comércio, né? De modo geral. Então, a gente passa por esse momento de ignorância inconsciente, que a gente não sabe que a gente é ignorante. E quando eu falo ignorante aqui, não é no sentido pejorativo, tá? É no sentido literal da palavra, que a gente não conhece. A gente tem, logo na sequência, a ignorância consciente, que é o momento que a gente está passando, que a gente está avançando para outra fase, que é o conhecimento consciente. A gente começa a entender que existe uma coisa que a gente não conhece, que funcionou com a gente e que a gente se apaixonou e, consequentemente, a gente vai avançar e vai se aprofundar nesse conhecimento. Então, o conhecimento passa a ser consciente. E a última fase
é quando a gente age de forma natural, que a gente incorpora tanto na nossa vida que o conhecimento se tornou, vamos dizer assim, igual respirar, né? Igual ir ao banheiro, igual tomar banho, uma coisa que a gente faz todos os dias de forma natural. Então, essas 4 fases são importantes para qualquer coisa na nossa vida, não só no conhecimento e no estudo dos óleos essenciais. Mas, como é uma coisa nova para a maioria das pessoas, para a grande maioria, a gente precisa entender que existem essas 4 fases. E eu queria fazer também uma reflexão sobre a saúde de modo geral. Por exemplo, nesse gráfico que eu tirei da Federação Internacional de Diabetes, que é um gráfico de 2015, nem está tão recente assim, né? Existe uma previsão até 2017 de um crescimento absurdo de pessoas com diabetes no mundo. Então, se você pegar nos anos 2000, eram 151 milhões de pessoas com diabetes no mundo, e hoje a gente está batendo 425. Em praticamente 20 anos, vamos botar aí, arredondar para 450, em 20 anos a gente cresceu aí 300 milhões de pessoas com diabetes. Tá? E a gente também está passando por uma revolução na questão da idade. A gente vê, por exemplo, que em 1950 a gente tinha pouquíssimas pessoas acima dos 65 anos. E em 2100, que é o final desse gráfico, a gente vai ter 30% da população, 45% da população e por volta de 30% de idosos a mais que a gente tem hoje. Então, a nossa população está envelhecendo, né? Mais uma reflexão sobre saúde. Doenças como Alzheimer, Parkinson, que são as doenças neurodegenerativas, mais de 165% de crescimento até 2033. Significa que são 21 pessoas a cada 100 mil habitantes. Se vocês pensarem, há muito pouco tempo atrás, a gente nem sabia que existia isso. O Parkinson ainda era um pouquinho mais famoso, né? Mas o Alzheimer é uma doença de popularmente falando, de pouco tempo para cá. E olha o crescimento que teve, a percepção. Acho que quase todo mundo conhece alguém perto que tem Alzheimer ou que tem Parkinson. A população idosa está crescendo, então a taxa de mortalidade de infecções respiratórias está aumentando, de infecções virais e bacterianas. Haja visto esse último ano, que a gente tem passado uma pandemia aqui, surreal, né? Sem precedentes. E a gente também tem uma disseminação rápida de bactérias e vírus. E aí eu pergunto para vocês fazerem essa reflexão junto comigo. Por que as pessoas adoecem cada vez mais se a gente tem medicamentos muito mais promissores, tecnologia cada vez mais avançada, se a gente consulta mais médicos e existem mais médicos especializados, e se a gente tem muito mais informação, mas não é pouco não, é muito mais. Com o advento da internet, a gente cresceu essa quantidade de informação de forma absurda. Aí eu digo uma coisa para vocês pensarem também. Quando a gente sai da ignorância inconsciente de que precisamos tratar a doença, descobrimos a importância e a necessidade de cuidar da saúde. Então, para fazer esse link com a nossa ignorância inconsciente, eu não estou falando só de óleos. Eu estou falando da importância e da necessidade da gente cuidar da saúde, da gente ir na causa. Algumas doenças, pessoal, a gente vai ter mesmo. Né? As pessoas vão ter. Tem muita coisa que vem no DNA, que vem né, com a gente. Isso, a ciência já explica isso. Mas a grande maioria das doenças são proporcionadas e criadas por nós mesmos. Então, se a gente consegue ter essa visão, se a gente afastar um pouquinho da nossa rotina e a gente tiver uma visão um pouco mais ampla do que significa saúde, a gente vai ver que a gente precisa mudar o foco da nossa atenção. A nossa atenção, hoje, como população mundial, está em tratar a doença, e não em cuidar da saúde. E isso passa muito por hábitos saudáveis. Parem para pensar. A quantidade de mudança de paradigmas que a gente teve de alguns anos para cá, em relação a hábitos saudáveis. Eu acho que todo mundo que está aqui tem esse impacto
né, em relação a hábitos saudáveis. E a análise da vida, da rotina, em relação aos hábitos, aos vícios que a gente tem, que são ruins. E eu falo aqui de equilíbrio físico, mental e espiritual. Quando a gente fala de saúde, de bem-estar, a gente não está falando só do físico. Muita gente que vai para a academia, faz atividade física, mas não cuida do mental, não cuida do espiritual. Então, é um equilíbrio que a gente busca, que é a visão holística, que é a visão do todo. E aí, a gente tem algumas terapias holísticas muito importantes, não estão todas aqui, mas como a acupuntura, homeopatia, cromoterapia, as massagens, a aromaterapia, reflexologia, shiatsu-terapia, reiki, entre outras. A aromaterapia, ela é uma parte de uma análise global que a gente tem que ter das pessoas que a gente tem, que a gente está proporcionando uma vida melhor, um bem-estar. E aí, o que acontece de diferença? Quando a gente vai, por exemplo, a gente tem uma doença e a gente vai para o médico, o que a gente faz? A gente abre lá o catálogo do plano de saúde, ou então busca na internet um especialista naquilo que a gente está querendo. Então, por exemplo, se eu estou com algum problema cardiológico, eu vou no cardiologista. Se eu estou com algum problema no fígado, eu vou no endócrino. E assim sucessivamente. Então, são ciências da saúde, são ciências da saúde tradicionais, são as ciências tradicionais. Só que a gente mudando um pouquinho a nossa percepção, a gente vai ver que se a gente analisar o indivíduo, né, se a gente nos analisar de forma integral, a gente vai bater nas terapias integrativas, que antigamente eram chamados de terapias alternativas. Lembra quando não tinha nada para fazer nas terapias convencionais? As pessoas iam para terapias alternativas. E no Oriente, por exemplo, na China, no Japão, a ciência hoje já é totalmente cruzada. Não existe mais isso de tradicional e de alternativo. Hoje é a ciência da saúde, de forma geral, tem as terapias tradicionais e as terapias integrativas, todas de uma forma só, fazendo um único bem para o paciente. Certo? E por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando essa introdução? Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar da aromaterapia. Né? A aromaterapia, ela vem exatamente nesse sentido. E muita gente desdenha da aromaterapia porque fala assim, se o remédio não está dando certo, o cheirinho vai dar certo. Gente, mas muita gente desdenha. E as pessoas têm que entender que não é só o óleo essencial que vai resolver. Não é só a acupuntura que vai resolver. Não é só a homeopatia e etc. É um conjunto de fatores. Então, se já existe uma doença, precisa ser tratada, sim, de uma forma mais específica. Agora, se não existe uma doença, vamos tentar equilibrar o corpo para que a gente não tenha, para que a gente não desenvolva essas doenças. Existe uma grande lei no universo, principalmente no nosso micro-universo interno, que chama-se homeostase, que é a busca pelo equilíbrio. O nosso corpo, ele está programado de fábrica a buscar pelo equilíbrio. Se a gente desequilibra ele em algum momento, ou com uma má alimentação, ou com uma rotina ruim, ou com a falta de atividade, e etc., o que acontece? A gente desequilibra o nosso corpo e, em algum ponto, a gente vai ter um surgimento de alguma inflamação que vai ser desenvolvida, vão aparecer radicais livres, que vai ser desenvolvida por uma doença. Então, basicamente, se a gente for botar todas as doenças que a gente pode ter, são doenças causadas por maus hábitos. Né? E, então, a aromaterapia, junto com as terapias tradicionais e as terapias complementares, elas precisam se integrar, tá? Para que o bem-estar para o paciente, para a pessoa, seja completo.
ok? E aí vamos entrar um pouquinho mais nos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são compostos orgânicos voláteis. O que são voláteis? Evaporam. Eles evaporam. Por isso que eles ficam em bolsas. Essas bolsas que vocês estão vendo no fundo do slide são as bolsas que aprisionam os óleos essenciais dentro das plantas, em diversos locais das plantas. Nas flores, no caule, na fruta. Então, por isso que precisa das bolsas. As bolsas, elas são rompidas quando existe um motivo para isso, certo? E quais são os motivos? Primeiro motivo, proteção. Então, a planta está numa região perigosa, ou está com muito sol, ou está com muito frio, ou tem muita peste. Então, essa é a primeira função de um óleo essencial, é a proteção. A segunda é a reprodução. Então, as plantas precisam se reproduzir, ok? Então, como é que atrai os polinizadores, ou atrai a reprodução? Aqui eu não vou entrar em detalhes como é que funciona, porque eu também não sei como funciona. Mas eu sei que existem agentes polinizadores, né? Que precisam ser atraídos por um cheiro, por um aroma. Então, esse é o sentido do óleo essencial na reprodução da planta. E na regeneração. Quantas e quantas vezes a gente já passou e já viu uma planta doentinha e depois de um tempo a planta estava ok? A planta recuperou. Então, esses 3 pontos são pontos que a gente tem que estar sempre na cabeça, porque são exatamente essas questões que são trazidas para o ser humano para que ele se beneficie dos óleos essenciais. Proteção, reprodução e regeneração. E aí, uma coisa interessante da gente falar que é exatamente isso. A proporção desses óleos essenciais, eles dependem de alguns fatores. Olha que legal. A hora da colheita, a época do ano ou o ciclo vital da hora ali da região, o ciclo vital da planta, a localização que ela está, se ela está num ambiente frio, se ela está num ambiente quente, propício ao crescimento dessa planta, ou se é um local que é meio que o crescimento é ali empurrado ali na marra, né, para crescer e tal, e o clima. Então, existem outros fatores, mas basicamente são esses. Então, quando a gente fala assim, a planta está no local mais próspero, o que é o local mais próspero? É o local que existe um alinhamento desses fatores, para que os óleos essenciais sejam de alta qualidade, sejam preservados de alta qualidade. Se você bota, por exemplo, uma planta que está acostumada com frio no calor, vai ter muito óleo essencial, vai ter muita bolsa que vai ser aberta. Então, ou seja, o óleo essencial daquela planta vai ser diminuído. Por isso que a gente precisa entender a origem dos óleos e por isso que a gente tem que entender que, por isso que a Doterra faz isso, de bater tanto na origem dos óleos, na qualidade da produção e na qualidade da extração. Então, hoje a gente tem uma estimativa de 30 mil espécies de plantas aromáticas no mundo. São 3 mil compostos conhecidos, mas óleos essenciais são apenas 300. Então, olha só, de 30 mil a gente só tem 300 que são comercializados. Olha só onde a gente, né, comercialmente falando, olha só que local legal que a gente está. Né? Porque a Doterra é a maior empresa do mundo em pesquisas. E a gente está com uma demanda, né? A gente tem uma demanda de plantas ainda para ser exploradas gigantesca. Né? Já foi falado que vai ter um novo óleo da Amazônia, que é o frankincense brasileiro. Olha que legal, o olíbano brasileiro. Né? Até o final do ano vai ser lançado. Então, é surreal isso. E a gente também precisa entender 2 ciências que todo mundo coloca como aromaterapia e que fazem parte de um estudo da aromaterapia, que é a osmologia, que é o estudo dos odores e aromas. Isso é uma ciência. Então, quando a gente fala de odor, quando a gente fala do poder que os aromas têm na nossa vida, isso tudo é cientificamente comprovado. Isso não é uma coisa que a gente fala da boca para fora. E a farmacognosia.
que é o estudo farmacológico aplicado às substâncias naturais. Então, olha só, a osmologia é a ciência que estuda o cheiro, o aroma e os benefícios emocionais, basicamente, que os óleos vão fazer no nosso corpo, né? As reações que vão ter, né, em relação à decodificação dos aromas. Tá? E a farmacognosia farmacognosia é o estudo farmacológico aplicado em substâncias naturais, que envolve o quê? Parte bioquímica, parte biológica, né? As interações que o óleo vai ter, por exemplo, quando entra em contato com um óleo de jojoba, um óleo de coco fracionado, um óleo de semente de uva, se vai aprimorar ou não. As sinergias que a gente tanto fala são estudadas aqui nessa ciência. E é nessa ciência que é aprofundado o estudo, por exemplo, do uso tópico dos óleos essenciais, através de cremes hidratantes e de óleos carreadores. Então, é importante vocês saberem osmologia e farmacognosia. É até difícil de falar, né? E a base de aprendizagem, para que a gente comece a entender o que eu posso fazer com óleos essenciais, né? Será que eu posso indicar para alguém um óleo essencial? Será que é seguro essa minha indicação? Aí você tem basicamente o seguinte: primeira coisa, conheça sobre o óleo. Ah, mas eu não conheço sobre o óleo. Então conhece sobre a planta. Primeira coisa, estuda a planta. Ah, eu quero entender um pouquinho sobre o alecrim. Então, eu não vou buscar logo informações sobre o óleo de alecrim. Vamos buscar o alecrim como planta. Estudar um pouquinho sobre o alecrim. O que ele é bom, o que ele ajuda, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A gente conhece um pouco sobre o óleo, sobre a planta. Tá? Segundo passo é conhecer a dosagem. A dosagem é muito legal porque a gente tem uma base de uso seguro que a doTERRA passa para a gente através do aplicativo e do livrinho, né? Que quem não sabe, o livrinho é esse aqui, ó. Os Fundamentos Essenciais, né? O livrinho que vem com espiral. Eu acho fenomenal, tá? E aqui tem, ó, por exemplo, todos os óleos, né? Ó, falando e tal. Então, acho que a gente tem uma base para a dosagem, uso seguro, muito legal. Talvez seja a empresa que mais tenha essa segurança na indicação. Tá? E formas de administração, que a gente também vai estudar aqui na Escola de Óleos, eu não vou me aprofundar nesse assunto. As formas de administração, elas são diretamente ligadas ao que a gente quer, ao efeito que a gente quer. Né? Então, elas não funcionam iguais. Elas não são iguais. Por exemplo, o uso interno, o uso tópico, o uso aromático, não são iguais. Pode ser que eles se cruzem, mas existe uma aplicabilidade diferente. E aí as sinergias, tá? As sinergias que eu falo são os blends, né? Que é por isso que a gente entende, aí a gente volta lá no início, a questão do holismo, que é a gente analisar a coisa de uma forma global, né? O holismo, o que é? A soma das partes é maior do que o todo. E aí a gente entende por que é importante essa questão dos compostos, por que a gente precisa entender os compostos de cada óleo, e entender um pouquinho de química, sim, para que a gente possa fazer uma aplicação, uma indicação nesse sentido, né? de sinergia, da gente entender o que pode usar com cada coisa. Né? Então, são os efeitos que são multiplicados quando colocamos os compostos em contatos. Certo? Então, pessoal, essa é a parte, vamos dizer assim, que eu queria trazer para vocês, da questão da introdução, né? É bem superficial. Eu quis dar uma vaga noção de cada coisa, mas eu quis falar de uma forma superficial para que vocês
que anotaram ou que vão ver esse vídeo depois e vão estudar um pouquinho mais, tenham um roteiro para se aprofundar. Eu acho que a intenção nossa é exatamente essa, criar um passo a passo para quem está começando. Então, eu queria realmente agradecer aí, né, todo mundo que está presente, são 16 pessoas hoje, e muito mais que a gente ainda vai ter o nosso canal do YouTube, né, que vai para o ar. Então, eu queria agradecer. E é isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu acho que vai ser no final, né? E aí eu vou voltar a palavra para a Andresa e agradeço bastante. Espero que tenha sido uma introdução bacana para o que a gente vai estudar daqui para frente. Obrigada, Juliano. Acho que foi uma introdução, mas trouxe, né, agregou muito ao que a gente já estava estudando. Alguns fatores aí que para mim realmente nunca parei para pesquisar sobre as ciências, né, que estudam os aromas, os odores, e depois isso envolvido com uma farmacologia mais ligada ao natural, realmente muito a cara do que a gente preza aqui, do que a gente busca e do que a gente está estudando. Então, parabéns pelo conteúdo que você trouxe, compartilhado com a gente, de uma maneira muito agradável da gente ver, né? Até visualmente muito moderna, gostei muito. Parabéns. E a gente passa agora, então, à segunda parte, né, do nosso estudo. Para quem está aqui pela primeira vez, eu não falei no início, a nossa escola, gente, ela tomou um corpo diferente a partir dessa semana, né? Então, a gente vai ter a parte da aula, onde a gente traz esses temas que eu falei para vocês no início da aula, e a nossa segunda parte vai ser o estudo do óleo, mais especificamente, que era a abordagem que a gente usava um pouquinho do outro jeito que a gente estava fazendo, mas também sem a preocupação da gente ter que estudar vários óleos, e sim olhando aquele óleo, né, e aprofundando um pouco mais, tá? Juliano, qual é o óleo que você vai falar hoje? É o óleo de orégano. Ok. Então... Voltamos aqui. Estou vendo a tela? Estamos sim. Legal. Bom, pessoal, a gente já falou, né, do óleo de orégano há algumas escolas atrás, e hoje, na verdade, a gente vai reeditar, né, essa apresentação. Na verdade, a ideia é que duas pessoas apresentem, né? Então, como hoje é a nossa primeira apresentação, né, como a gente ainda está formatando, eu fiz as duas partes, mas a partir da semana que vem é uma pessoa fazendo a parte inicial e outra pessoa fazendo a parte dos óleos, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho do óleo de orégano, um óleo que particularmente eu adoro, foi um óleo que eu comprei logo de primeira, né, e cozinho muito com ele. Na verdade, eu adoro orégano, acho que todo mundo que gosta de pizza gosta de orégano. E tem que tomar cuidado no difusor, porque senão a casa fica cheirando a pizza e vai começando dando fome, né? E comer pizza todo dia não dá certo. Então, olhando aí pelo lado da saúde, a gente precisa realmente ter um cuidado com isso, tá bom? Bom, vamos começar a falar um pouquinho dos principais compostos, tá? Então, são compostos que a gente vai falar muito. Tenho certeza que a gente vai falar muito na apresentação dos óleos, né? Que são o timol e o carvacrol, tá? Na verdade, são compostos fenomenais em relação à antioxidação, tá? Eles são antioxidantes poderosos, são encontrados, obviamente, naturalmente, tá? No orégano e no tomilho. Basicamente, existem outras ervas, lógico, tá? Mas basicamente no tomilho e no orégano, tá? E os dois, eles têm uma sensação de picância. Quando a gente usa, por isso que quando a gente fala que é um óleo forte, que é um óleo que precisa ser diluído, quando a gente, por exemplo, é impossível pingar uma gota de orégano na boca, né? Vai ficar doido. Então, por isso que a gente experimenta o uso do orégano
através da cápsula, se for o uso interno, através de uma cápsula, que aí você não sente esse gosto forte, né? Essa picância, tá? Bom, o timol e o carvacrol, eles são usados muito em medicamentos, principalmente antifúngicos, tá? Mas eles são extraídos das plantas ou eles são elaborados em laboratório, então artificialmente falando. Quando a gente fala de óleo essencial, a gente busca na natureza o composto natural, né? Que é muito melhor e muito mais agradável para o nosso corpo, tá? Então a gente tem aí essa questão, por exemplo, dos alimentos, na conservação dos alimentos. Sabe aqueles salaminhos que a gente compra, pepperoni e tal, essas coisas? Ali tem o carvacrol como um conservante, né? Então, por isso que na Turquia eles usam e usaram sempre o orégano como um composto nas receitas para que o alimento durasse, fazendo a conservação do alimento por mais tempo. Então, por exemplo, quando você faz uma massa e você bota orégano, ela vai durar mais tempo do que uma massa quando você não coloca orégano. Tá? Justamente por causa do carvacrol, que é espetacular para esse tipo de função. Tá? E também são usados como desinfetantes, né? Então, a indústria pega o timol e o carvacrol, faz desinfetantes, e a gente pode fazer esses desinfetantes de forma natural com o uso do orégano e do tomilho. Tá? E também é usado nos perfumes, né? Com algumas fragrâncias, eles combinam bastante. Tá? O tipo de coleta é destilação a vapor, tá? A parte da folha, a parte da planta é a folha, ele é um óleo herbáceo, né? Ou seja, vem de ervas, tá? E a origem na Turquia. Lá na Turquia tem os campos, né, de plantação de orégano e algumas pessoas falam que se você andar pelo campo de orégano, em pouco tempo você fica muito feliz. Sabe aquela sensação de negativismo que vai embora? E a gente entende, eu vou falar um pouquinho mais para frente dos efeitos emocionais, e é uma questão, pessoal, que não é uma questão de crença, sabe? Ah, eu acredito nisso, ou eu não acredito nisso. É uma questão de comprovação, sabe? Os olhos, eles trazem um efeito emocional muito impactante. E o orégano, basicamente, ele é um óleo que quebra o negacionismo, tá? A negatividade, aquelas crenças que a gente tem com a gente mesmo, que a gente não dá conta, que é muito, sabe? Ou que eu não vou mudar de opinião. Cheira orégano, come orégano que você muda, tá? E eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa parte. Então, na Turquia, o povo vê o orégano como muito mais do que como a pizza, né? Como as receitas. Ele vê o orégano como chá. Sabe como a gente toma chá de boldo, chá de capim-cidreira, essas coisas que a gente toma aqui? Lá é chá de orégano, né? Então, ele tem uma sensação apimentada, ele é apimentado, e ele ativa as proteínas sensíveis ao calor, que chama TRPV3. Parte química, a gente tem essas proteínas, né, na língua, muito na língua, nas papilas gustativas. Quando a gente, por exemplo, toma um café muito, muito quente, que a gente queima a boca e que imediatamente a gente ou cospe o café, ou engole o café, não sei. Todo mundo faz de uma forma diferente. Mas aquela sensação, aquele impacto é feito pelas proteínas TRPV3. Tá? Então, o orégano ele ativa muito fortemente essas proteínas. Por isso que ele tem apimentado e por isso que a gente, às vezes, não consegue colocar ele direto na boca. Tá? O herbáceo, o que é o herbáceo? Vem de ervas, né? Então, ele é da categoria dos óleos herbáceos. Isso a gente vai avançar um pouquinho mais na escola de óleos. A gente vai entender um pouco mais dessas classificações, que eu ainda também não sei a fundo. Eu estudei um pouquinho dos herbáceos, né? Os herbáceos, eles são óleos que são retirados das plantas, que são plantas rasteiras, que não têm caule, né? Então, são óleos que são extraídos diretamente das folhas.
Não tem caule, não tem parte de madeira nenhuma. Tá? Ele é um pouco canforado e ele tem um perfil intenso. Né? Bom, algumas indicações: ele é antifúngico, antibacteriano, antiviral, antioxidante, antiparasitário. Todas essas funções, lembra que eu falei lá dos medicamentos? A indústria farmacêutica, ela estuda o orégano, ela retira os componentes, fabrica esses componentes artificialmente e usam nos medicamentos para antifúngicos, antibacterianos, antivirais, antioxidantes e antiparasitários. O Carvacrol, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, né, ontem e hoje na internet, tem algumas coisas do Carvacrol, por exemplo, com Covid. Né? Então, significa que, por ele ser antiviral, ele tem uma complementariedade nos protocolos, né, de saúde, né, de equilíbrio em algumas doenças causadas por vírus. Não estou falando necessariamente pelo Covid, né, porque é um vírus forte, mas estou falando de uma forma geral. Por isso que tem lá, acho que todo mundo que está aqui já viu a receita do Flum, né, que a gente chama de bomba de imunidade, né, que é o frankincense, o lemon, o orégano, o on-guard e o melaleuca. Né? Então, o orégano ele é muito importante. Se você, por exemplo, usar numa cápsula 3 vezes por semana 1 a 2 gotas de orégano, você vai ativar seu sistema imunológico, certo? Benefícios físicos do orégano. Então, você tem algumas coisas interessantes. Esses dias alguém me perguntou sobre asma e bronquite, eu não sei quem foi no grupo, mas o orégano é excelente para isso. Eu não soube responder na hora. Então, se você usa de 1 a 2 gotas no difusor, ou você faz a concha, e você faz também no vapor. Lembra que a gente conversou sobre o vapor? Água quente numa bacia, gotinhas de óleo, cobre a cabeça com a toalha e faz aquela inalação. Né? Existe um descolamento do muco, que o orégano, por ser um óleo muito forte, ele vai ajudar nisso. Sinergias que podem ajudar, né? Óleos que podem agregar essa sinergia. O copaíba, o melaleuca, frankincense e on-guard. Também o lemon. Eu falaria que o lemon é uma boa sinergia para esse tipo de problema, asma, bronquite. Né? Então, isso é vamos dizer assim, é um conhecimento que é alinhado em todos os aromaterapeutas, em todas as empresas, que o óleo de orégano é muito bom para esse tipo de auxílio no tratamento de asma e de bronquite. Você vê que eu não falo em cura, eu não falo em tratamento, eu falo de auxílio no tratamento. Tá? Unha ou pele. Né? Você passa na unha com óleo de coco fracionado, muita gente só conhece o melaleuca para antifúngicos, para unhas, né? Mas o orégano é excelente, talvez até mais do que o melaleuca, né? Para combater as micoses. Então, as sinergias boas para a gente fazer é copaíba e melaleuca, junto com orégano, tá? Para passar na unha, tá? E verrugas, que eu acho essa receita muito legal, né? Que é usar o cotonete para passar uma gotinha na verruga, aguardar 20 minutos e fazer uma limpeza daquela região com óleo de coco. Não usa água, porque a água espalha na pele. O óleo de coco dilui e você absorve. Tá? Então, você faz durante alguns dias até aquela verruga secar e cair. Então, isso é muito bacana. Tá? E vamos falar aqui, pessoal, agora de uma coisa interessantíssima, que é isso aqui, ó. Benefícios emocionais, foi o que eu falei. Então, quando a gente está trabalhando na questão, por exemplo, do desapego, tá? Quero me desapegar de algo negativo ou algo que passou, que eu estou atrelado a ele, né? Normalmente passado, tá? O óleo de orégano ele é uma excelente ajuda. E quando eu falo de benefícios emocionais, é basicamente no difusor e inalação. Difusor e inalação, tá? Pode ser usado também na sola do pé, pode ser com óleo de coco diluído, pode sim, tá? Mas basicamente no difusor. Não existe, por exemplo, um padrão que a gente fala, use o difusor o dia inteiro do seu lado que você vai desapegar rapidinho. Não é isso não, né?
o difusor, você usa, né? Usa lá 2, 3 horas, desliga ele, descansa um pouquinho, para também não viciar o seu olfato, porque às vezes se você passar muito tempo com um óleo no seu nariz, você vai chegar a um ponto que você não sente mais o óleo. Não quer dizer que ele não faça benefício, não traga benefício, ele continua trazendo. Só que não existe a necessidade. Aí passa um pouco, liga de novo. Vai fazendo essa terapia com você mesmo, né? Como eu falei da negatividade, limpa a negatividade do ambiente e afasta os apegos negativos. É excelente para romper relacionamentos tóxicos aí, ou quem tem ou já teve, relacionamento tóxico, é ótimo, dá uma cheiradinha no orégano, vai lá terminar seu relacionamento. Bola para frente, entendeu? E outras coisas mais que eu falo de relacionamentos no geral, né? Às vezes amigos tóxicos, às vezes alguém da família, né? Eu falo de uma forma geral. Meio que desapegar, sabe? Você romper aquela barreira e falar, poxa, eu não posso me afastar dessa pessoa por causa disso, não por causa de nada. Segue a vida. Então, o orégano ajuda nisso. Excelente, por exemplo, se vocês trabalham em alguma repartição pública, algumas pessoas perto de você na mesma sala, que tem muitas discussões e tal, o orégano é excelente para ser colocado como difusor nesses ambientes. Ele apazigua, ele traz um equilíbrio, mas principalmente ele traz um equilíbrio nas opiniões. Então, por exemplo, eu tenho uma opinião, a Sônia Slay tem a opinião dela. Beleza, a gente não vai entrar nunca num consenso 100%, mas ela pode ceder um pouco, eu posso ceder um pouco, e a gente fazer uma coisa meio termo, né? E então o óleo de orégano ele é excepcional para isso, né? Ele rompe a barreira das opiniões adversas e auxilia na busca de um consenso. Indo um pouquinho mais a fundo, ele incentiva a verdadeira espiritualidade. Aí já estamos falando não só do emocional, mas estamos falando da parte espiritual. Lembra lá do holístico que eu falei? Que é físico, mental e espiritual? O orégano ajuda demais a questão da espiritualidade, né? Então, por isso que algumas aromaterapeutas falam, sempre faça algum blend para você deixar no seu ambiente diurno, de trabalho, com uma gota de orégano. Ele vai dar um toque no seu ambiente e ele vai trazer essa questão de elevação para que você tenha esse equilíbrio para poder passar o dia, tá? E libera dependências, trabalhos opressivos. Às vezes você está, né, dependendo de um trabalho, mas que você tem uma opressão, você tem uma dependência de alguém no trabalho, né, ou pessoal. Então, o orégano ajuda muito nesse contexto aí dos melhoria, né, de equilíbrio. Como eu falo, os óleos, eles não curam, os óleos, eles não tratam por si só, né, mas eles levam uma complementariedade de equilíbrio para o nosso corpo. E é o nosso corpo que cura. Está tudo dentro da gente. Tá? Então, era esse o recado aí que eu queria passar do orégano, que é um óleo fantástico. E muito obrigado. A bola está com a Andresa de volta. Aí, muito bem, Juliano. Obrigada. Um óleo diferente, né, gente? Para a gente começar a nossa escola de óleos. Realmente um óleo com aplicação culinária. Na área de tratamento de sentimentos, então um óleo muito aplicado aí a várias áreas. É interessante quando a gente tem uma abordagem assim um pouco mais aprofundada, né, do que só realmente a gente estava lendo o rótulo, lendo aquela descrição na página da Doterra, a gente passa a pensar em outras coisas. Já passei a ter algumas ideias aqui com orégano que eu vou colocar em prática.